Gostaria de ir chamando os nossos painelistas para irem compondo a mesa. Essa mesa vai ser mediada pelo Raul, que é presidente da IBDCRIA, pelo Ariel de Castro Alves, que ele é secretário dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do CONANDA, a Isabela Henriques, que é diretora do Alana, o Lucas Lopes, que ele é secretário da Coalizão pelo Fim da Violência, a Miriam Praguita, que é diretora da ANDI e também da Agenda 227, e a secretária Francineia Dias. Bom, acho que antes de começar, vale contar um pouco para vocês e também aqui fazer um agradecimento, porque esse tema é muito importante para o GIF, a gente vem debatendo ele, a gente tem uma rede temática de garantia de direitos da criança e do adolescente, que é uma rede bastante longeva, e a gente vem discutindo esse tema há bastante anos, eu acho que uns 8 anos, ou mais, pelo menos. E aqui eu conto com a inteligência da coordenação dessa rede para trazer esses nomes, para comporem essa mesa. Então, a gente tem nomes aqui de pessoas que atuam em diversos setores para fortalecer esse tema que é tão importante. Então, também quero agradecer as coordenadoras que estão aqui presentes, a Heloísa, do Santander, e também a Ana, do Alana. Então, agradecer muito pela ajuda. A gente não faz nada sozinho, então a composição dessa mesa veio muito com essa inteligência e conhecimento das coordenadoras que nos ajudaram nessa composição do painel. Então, é isso. Acho que só vale reforçar que, como a gente está numa sala bastante íntima, se tiver tempo, a gente vai abrir para as perguntas, né, Raul? Então, a gente está aqui preparado, com microfones, então, se tiver oportunidade, a gente vai colher algumas perguntas da plateia. E também dizer que, após essa sessão, a gente espera vocês para mais um intervalo, mais uma rodada de coffee break. E, enfim, agradecer desde já vocês por terem aceito estar aqui. Em nome do GIF, eu desejo que seja um painel muito, muito importante para a gente, com muitas discussões importantes para a gente conseguir dar luz a esse tema que é tão caro e importante para a sociedade. Então, é isso. Obrigada. Boa tarde, todos, todas e todes. Meu nome é Raul Araújo. Sou do IBDCRIA, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente. Somos a organização sucessora da ABMP, que era a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude. Desde 2017, nós abrimos, né, para o movimento social, para as universidades, para as ONGs, né, e para qualquer ator que queira atuar no sistema de garantia de direito. Uma honra estar aqui com vocês hoje, com essa mesa, né? Parabenizar aqui o GIF, agradecer a Aline pelo convite. E o nosso tema hoje é desigualdades, né? A gente está falando aqui de um espaço importantíssimo, que é um espaço de fundações, empresas e de investimento social privado, que concentra a renda, né, e que tem um poder incrível diante, né, das comunidades, diante dos projetos, dos processos, né. Queria dizer, inicialmente, que o direito da criança e do adolescente é um conjunto normativo que enfrentou e enfrenta a desigualdade, né. Sem dúvida, né, a gente pegar aí o histórico do Estatuto, e mesmo da Constituição Federal, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, a gente conseguiu incluir crianças na escola, não é? Uma série de ações que foram garantidas pelo sistema de garantia de direitos e por um conjunto de normas, né, e políticas públicas que vieram com essas legislações que enfrentaram a desigualdade. Mas acho que a gente tem muitos outros desafios, né? A gente pode dizer que tem duas grandes forças, né, na infância que enfrentam
o direito à infância, né? Acho que, por um lado, a escravidão. Acho importante a gente lembrar, né? Acho que o tema perpassa esse congresso, né? Mas é importante a gente lembrar que as famílias, né, das pessoas escravizadas e sequestradas, né, do continente africano foram sistematicamente violadas, né? A primeira lei voltada à infância no Brasil, com foco na infância, é justamente a lei do ventre livre, né? Que vai tratar, então, de que, né, que a partir de 1871, as crianças nascidas naquele ano eram libertas, né? Eram livres. Mas o que significava ser livre? Né? É interessante que o mercado, né, sempre se aproveita das oportunidades, né? Então, nasce um mercado de amas de leite, né? Que eram alugadas, né? As crianças dadas como pet, né? A primeira forma de objetificação da criança, né? As crianças dadas como pets, se vocês olharem as obras do Debré, né, tem uma série de pinturas dos senhores de escravo dando comida para os bebês ali, brincando como pets, né? Ou então essas crianças iam para reformatórios, né? Ainda pela lei do órfão, né? Tinha juiz do órfão, ainda não era nem juiz de menor, né? E se a gente fizer uma longa história aí, né, a gente pode chegar na ideia do menor, né? Afirmar que o menor é a continuação dessa criança negra e dessa criança indígena, né? Que, lembrando a Chambembe, né, que vai falar do devir negro no mundo, que talvez seja uma maneira, não é, do devir negro no mundo implementada legalmente no Brasil a partir do menorismo, né? E desde 78, das primeiras discussões da Convenção, o Brasil bebe dessa fonte, né? E a gente cria, e aqui no movimento social, né? Também tenho orgulho de fazer parte do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, vai enfrentar essa situação, né? Acho que o Estatuto e a Constituição Federal é um conjunto de leis focais na infância e não focais, que vão transformar o cenário da infância, né? A gente atravessou um período que ainda não terminou, mas o período do governo Bolsonaro, né, que foi um período de ameaça, de militarização das escolas, de homeschooling, de mamadeira de piroca, de uma série de questões, né, de ameaça aos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes, né, que até hoje, muitas pessoas, né, a nova moda agora é atacar as crianças trans e a questão do aborto, né? Lá no nosso instituto a gente está enfrentando essa situação, né? E tem novos desafios, e com certeza também, né, a responsabilidade social privada teve um papel importante. Eu sou super crítico, né, muitas vezes a intervenção das empresas, né, na área social. Participo do GT do GIF, de criança e adolescente. Mas parte das empresas que participam de programas de responsabilidade social privada foram as que enfrentaram, neste momento, não é, o bolsonarismo, o obscurantismo, o fascismo, não é? E acho que esse congresso aqui, tão diverso, né, é um pouco o resultado disso. Bom, então, tendo feito essa pequena introdução, pensar aqui com a nossa mesa, né? A gente vai fazer um formato de bate-papo com algumas intervenções de 5 minutos de cada, enfim, para a gente também criar uma dinâmica de interação entre os palestrantes, de pensar quais são os novos desafios, né? Quais são os novos direitos que a gente gostaria de sonhar, né? Não dá para deixar de mencionar os ataques às escolas, né? E, claro, essa ânsia de uma resposta imediata e de um remédio imediato para toda essa violência que eu falei, né? Para toda essa violência que eu falei. E a gente quer uma resposta imediata. Lá no nosso grupo do IBD Cria, a gente tem 400 sócios, né? Hoje eu presido o IBD Cria, o Marcos Fux está lá no grupo, tem uma série de pessoas aqui que estão lá no grupo.
todo mundo querendo uma ação, vamos pôr a mão na massa. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter luto, né? Poder chorar, poder incorporar essas mortes, né? Sentir essa morte, senão a gente vai agir no ódio. Claro que tem várias ideias que a gente já está articulando aqui, de um seminário, de pensar ações de paz, de pensar ações de participação, de trazer a comunidade para a escola, uma série de ações. Mas acho que antes a gente tem que pensar de ter luto, direito ao luto, direito à memória, né? Falando agora um pouco com a Ana aqui, Ana Cifali, a gente falando um pouco de justiça de transição, né? A gente não elaborou, né? A gente não sabe ainda por que babá tem roupa branca, né? No Brasil. A gente não sabe por que o Bolsonaro homenageou o Ustra no Congresso Nacional. A gente não elaborou isso, não a gente pessoalmente, né? A sociedade. Então, a gente precisa elaborar várias coisas, né? Então, feito essa introdução, né, e pensando no enfrentamento da desigualdade, vou pedir aqui para os nossos panelistas aqui pensarem, então, a partir da prática de cada um, como é que cada um tem pensado o enfrentamento à desigualdade, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, não sei quem gostaria de começar. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu me chamo Francineia, tá? Sou servidora pública lá do município de Barcarena, no Pará, lá da região norte. Desigualdade, né? Região norte. Vocês sabem que os indicadores para a região norte e nordeste ainda são, infelizmente, os mais, né, digamos assim, indicadores que precisam melhorar muito. Quero agradecer, primeiramente, desculpa que a gente fica assim, né, com o coração batendo forte aqui junto com vocês, mas eu quero agradecer muito o convite da Rede GIF, principalmente aqui a Heloísa, que é do programa Amigo de Valor do Santander. E nós temos uma experiência de parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barcarena, e a minha fala ela é muito voltada para essa minha realidade de experiência no município enquanto servidora pública há 22 anos. Fui contratada, hoje sou concursada e hoje eu estou no cargo de comissão. Estou secretária de Assistência Social de Barcarena, que trabalha diretamente com as desigualdades sociais. A minha vida toda foi ser servidora pública, eu não sei ser outra coisa que não seja ser servidora pública. E, durante esses meus 22 anos, eu passei por algumas experiências, como trabalhar no CREAS, que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, né, vítimas de violações de direito, mulheres vítimas de violação de direito, pessoas com deficiência, idosos. Passei por espaço de acolhimento de crianças e adolescentes também. E vivenciei 5 anos como conselheira dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando a gente fala da garantia dos direitos da criança, não tem como não falar, né, desse órgão, Conselho Municipal dos Direitos da Criança. E aí eu queria perguntar, tem algum conselheiro municipal aqui dos direitos da criança? 1, 2, 3. Né? Então, provavelmente, algumas pessoas não conhecem, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Eu queria falar um pouquinho disso, pode ser? Raul controla meu tempo, tá? Gente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, por que é importante a gente falar? Porque ele está garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É o órgão de deliberação e formulação de políticas públicas. Então, tem o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os conselhos municipais que trabalham no local, no território, para deliberar as políticas públicas. Então, olha só a responsabilidade, né? Nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal ele é composto por representantes governamentais e representantes da sociedade civil. Os governamentais são das políticas públicas, saúde, educação, assistência, né, dependendo da legislação local. E mais, geralmente, a administração, receita e as entidades que são eleitas para representar a sociedade civil, que são as sociedades de entidade pública, enfim, que tem trabalho voltado com criança e adolescente. Então, esse conselho ele conduz e trabalha com tanta coisa lá no território que é importantíssimo que ele seja fortalecido, né? Ele conduz o processo de escolha dos conselheiros tutelares,
o Conselho Tutelar é o órgão, a porta de entrada para as violações de direito. É o primeiro lugar onde, quando uma criança é vítima de alguma violação, seja falta de vaga na escola, seja abuso sexual, a primeira porta é o Conselho Tutelar. Então, nós somos responsáveis por conduzir isso no município. Então, olha só a nossa responsabilidade. Quem é de São Paulo? Quantos conselhos tutelares tem em São Paulo? Alguém sabe? Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Além disso, nós também somos responsáveis por gerenciar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual a gente faz captação, mobilização para ter recurso e depois deliberar onde esse recurso vai ser administrado no município. E aí vem o Programa Amigo de Valor do Santander, que já trabalha com essa política há 20 anos e que fortalece os conselhos através de editais de fortalecimento, projetos sociais, e Barcarena já tem uma parceria desde 2019. Então, 2019 até os dias atuais, a gente tem parceria através do Conselho do Direito e o Programa Amigo de Valor. Mas, para a gente decidir sobre o financiamento, sobre esse recurso que tem no Fundo Municipal, a gente precisa conhecer a realidade da criança e do adolescente do município. E, por isso, é muito importante que a gente tenha diagnósticos, né, de conduzir também diagnósticos. E, através desses programas, também do Itaú Social, né, a gente é muito mobilizado dentro dos municípios para realizar esses diagnósticos. E, em 2017, nós começamos a fazer isso no município, utilizando a base de dados do Cadastro Único do programa Bolsa Família. Por quê? Porque é uma base que mapeia a vulnerabilidade social. Mapeia onde é que eu tenho mais criança dentro do território com famílias em situação de extrema pobreza, para a gente focar, no caso, o município, com projetos sociais nessas localidades. Para além disso, o município tem a responsabilidade de fiscalizar as entidades que atuam com criança e adolescente. Então, quais são as entidades da sociedade civil que hoje estão prestando serviço, estão atendendo crianças e adolescentes no município? O conselho tem que visitar, o conselho tem que conhecer, saber se é uma instituição séria, e da mesma forma como os projetos governamentais. Então, vocês estão entendendo a responsabilidade desse conselho lá no município, lá no território? Vocês conseguem entender? Então, quando esse conselho ele não é fortalecido dentro do município, ele fragiliza toda uma rede. Então, o investimento social privado, através do Programa Amigo de Valor, para mim, né, que estou lá no município e estou vendo na ponta, ele transforma. Fora isso, os governos locais, como é um órgão que tem representantes governamentais e da sociedade civil, claro que a gente precisa, dentro do território do município, ter uma logística, né? A gente precisa ter apoio para que aquele conselho funcione. Então, apoio contábil, jurídico, de técnicos, porque como é que eu vou fazer, por exemplo, a gente também pode lançar editais para financiar, com recurso do Fundo dos Direitos da Criança, projetos sociais. Mas, para os conselheiros, aí imagina os conselheiros, né? Porque são pessoas indicadas pelas entidades da sociedade civil e pelo governo. Então, precisa que esse conselheiro tenha um perfil, né, com a causa da criança e do adolescente, que ele conheça e se engaje, né, que é o engajamento que a gente diz. A pessoa tem que estar mobilizada. Já acabou? Não, pode falar. 5 minutos para a gente. Tá, tudo bem. Basicamente, gente, eu estava falando muito dessa questão da importância, eu queria que ficasse muito claro isso, a importância dos conselhos de direitos para a participação popular, para a democracia, né? Foi muito triste a gente escutar que o ECA tinha que ser jogado na latrina. Ele não tem que ser jogado na latrina, a gente já conquistou muita coisa, eu sei que a gente precisa avançar, mas
o ECA tem que ser cada vez mais fortalecido e tudo que tem lá como diretriz, princípios, objetivos, ele tem que ser garantido. É isso. Super obrigado, Francineia. Alguém quer pegar a ponte aí do garantia de direitos, fortalecimento de conselhos, talvez a não sobreposição de políticas, não é, de ações privadas sobre as ações públicas dos conselhos, que às vezes, né, as fundações fazem isso? Vai lá, Ariel. Ok, como eu estou aqui à esquerda da Francineia, vamos por aqui, então. Agradecer aqui o convite do GIF, é um prazer participar dessa atividade. Quero cumprimentar a Francineia e também agradecê-la aí pelo importante depoimento do trabalho que tem feito. Estive recentemente no Pará, temos muitos desafios por lá. Quero cumprimentar o Raul, cumprimentar o IBD CRIA, em nome dele também, militante antigo, já estivemos em muitas lutas juntos. Quero cumprimentar a Miriam Praguita, ou Pragita, eu nunca sei direito como dizer o sobrenome, Praguita. Quero cumprimentá-la também, já há muitos anos temos trabalhado conjuntamente, e a ANDI é fundamental para todo o nosso trabalho de implantação, de divulgação do ECA. Quero cumprimentar o Lucas também, recentemente estivemos conversando sobre questões relacionadas à prevenção à violência contra crianças, com a coalizão, também com representantes aqui do Instituto Alana, cumprimentando a Cifale, que é a nossa conselheira do CONANDA, agora titular, né? Com essa nova composição, provavelmente, então, titular, era suplente, né? Então, quero cumprimentar a Isabela também, né, nossa grande parceira aí do governo de transição e de tantas outras atividades. Quero cumprimentar a Carol Trevisan, que vejo aqui, grande repórter, grande jornalista, e tenho muita admiração pelo seu trabalho. Então, uma honra você estar aqui nessa plateia. Cumprimentar o Fux aí, em nome daqueles mais antigos, igual eu, que atuam há longos anos na área da infância e juventude. O Gustavo, que nos ajudou muito na transição. A Potiara também, que está sempre lá conosco. E eu acho que meus 5 minutos já foi nos cumprimentos. Mas eu vou tentar aqui. Então, de fato, né, nós estamos iniciando o governo, é um momento de repor, né, o pacto civilizatório, porque esses anos foram anos fora da curva, anos em que os direitos humanos foram atacados. Então, o simples fato de ter pessoas que não são os algozes das áreas que elas vão atuar, porque, infelizmente, era isso que nós tínhamos antes. Quem era contra os direitos humanos, principalmente dos setores mais vulneráveis, estava à frente da pasta dos direitos humanos. Quem era contra os indígenas e queria exterminá-los, estava atuando na suposta defesa, entre aspas, né, nas instituições que deveriam defender os indígenas. Quem era racista estava à frente da Fundação Palmares. Quem queria destruir o meio ambiente, liberar o garimpo, estava à frente do meio ambiente. Quem queria detonar com a educação, veja a Natasha aqui, lá do Aprendiz, quem queria detonar com a educação e defendia castigos físicos de crianças, estava à frente da pasta da educação. Então, claro que eu estou falando aqui do mínimo, né, da mínima civilidade, a ter pessoas que são comprometidas com as causas que elas vão atuar. Então, nós voltamos a ter isso, a ter pessoas que, de fato, têm compromisso com as causas que elas estão atuando. Mas é claro que isso não basta,
né? Nós temos muito o que fazer pela reconstrução orçamentária. Eu lembro quando a Isabela, no final da transição, quando ela nós descobrimos a situação orçamentária, que a Secretaria Nacional da Criança tinha 240 milhões em 2018 e depois passou a ter 40 milhões para executar. No fim das contas, nós estamos com 28 milhões, porque houve aquela divisão dos ministérios e acabamos perdendo um pouco mais ainda quando teve a divisão, desmembramento da igualdade racial, povos indígenas, a Secretaria de Juventude, tudo. E, de fato, né, esse orçamento de 28 milhões, eu, quando fui secretário em São Bernardo, tinha bem mais que isso só para a cidade, em políticas para criança e adolescente. E agora é para o país inteiro, então eu tenho menos do que eu tinha no município para executar. Então, imagina o desafio. 28 milhões. Esses dias foi um gestor socioeducativo da Paraíba, com um monte de papel embaixo do braço, e daí ele queria entregar uns projetos para a gente financiar e tal, como costuma acontecer todos os dias, com prefeitos, com secretários. Daí eu perguntei para ele, qual o recurso do senhor lá na sua instituição socioeducativa? Ele acho que falou uns 80 milhões. Eu falei, então eu vou pegar os projetos aqui na minha mesa e vou te dar para ver se você manda para cá uma parte dos seus recursos. Porque, inclusive, nós temos uma previsão legal desde 2012 do cofinanciamento das medidas socioeducativas, inclusive no meio fechado, privado de liberdade. Então, falar nisso hoje seria uma utopia dentro da situação orçamentária. Mas, claro, nós estamos batalhando, estamos trabalhando e discutindo com o Ministério Público, com várias instituições, até para termos um fundo socioeducativo, nessa questão do governo federal, ter aí esse cofinanciamento. Nós conseguimos agora liberar recursos também para o PPCAM, conseguimos dobrar os recursos do PPCAM, tínhamos 18 milhões, agora vamos receber mais 19 milhões, vamos a quase 40 milhões com suplementação orçamentária, tirando também esse recurso que estava antes contingenciado no teto de gastos. Estamos trabalhando para o descontingenciamento do fundo da criança e do adolescente, por isso esperamos esse período agora da apresentação do próprio plano da economia do Fernando Haddad, para que a gente agora consiga caminhar para resolver essa situação. Nós já tínhamos discutido isso na transição, é inconcebível o contingenciamento do recurso do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deveria também conseguir arrecadar, conseguir ter muito mais do que tem, né? Teria um potencial aí de 6, 8 bilhões, e tem hoje 120 milhões. Então, nós, de fato, temos muito o que fazer, né? Nós estamos conseguindo agora ampliar o CONANDA para um número de conselheiros que nunca tivemos na história. Quando veio o governo Bolsonaro e diminuiu o número de conselheiros da sociedade civil de 14 para 9 e do governo de 14 para 11, quer dizer, o governo ia ter mais conselheiros que a sociedade civil, quebrando a paridade, criando o efeito cascata para todos os conselhos municipais e estaduais. Além disso, quem ia se candidatar pela sociedade civil tinha que entregar o seu currículo para a dona Damares avaliar se a pessoa tinha ou não condições de fazer parte do conselho. E então, imagina se eu entregasse o meu currículo para ela avaliar se eu podia ou não fazer parte do processo seletivo eleitoral do conselho, como é que seria. Então, nós não temos mais, nós revogamos esse decreto que desmontou o conselho, que paralisou o CONANDA por mais de um ano, praticamente. Tínhamos também aí a perspectiva
do fim do CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes, e agora nossa principal compromisso, nosso principal compromisso é manter esse comitê, junto com a OEI, junto com a Flaxo, dar continuidade a essa participação dos 47 adolescentes hoje de várias regiões e com os critérios de diversidade racial, entre outros, que nós estamos aí garantindo a continuidade. Esse é um ano extremamente importante, já vou terminar aqui, que meu tempo já foi muito, da 12ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, que está tratando das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes durante a pandemia e o pós-pandemia. Também garantimos que ela seja realizada, vai ser realizada entre os dias 7 e 10, lá em Brasília, em novembro, e as conferências estaduais estão sendo realizadas até agosto, as municipais até o final de abril. Então, nós temos aí todo esse processo fundamental de participação social e popular. E também, pela primeira vez na história, essa semana estive com o ministro Alexandre de Moraes, representando o nosso ministro Silvio Almeida, e também os cumprimento aqui com o abraço do ministro Silvio Almeida. Nós estivemos tratando de uma resolução pela primeira vez para termos uma eleição de fato com apoio da Justiça Eleitoral. Já temos uma minuta de resolução que tem nosso apoio, elaborada pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e que pode ser votada aí nas próximas semanas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já dialogamos com todos os presidentes dos tribunais regionais que estavam nessa reunião, que o ministro Alexandre de Moraes convocou com o primeiro item de pauta, garantindo a prioridade absoluta para tratar do processo eleitoral dos conselhos tutelares no Brasil. Foi a primeira vez que esse tema foi pautado no Tribunal Superior Eleitoral, e ainda com a presença de todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais. E nós dissemos claramente que acreditamos na credibilidade e acreditamos na legitimidade da justiça eleitoral, que tem sido uma das principais garantidoras da nossa democracia no Brasil. Depois eu tento falar mais aqui, que eu acho que os 20 minutos totais que eu teria, eu já esgotei na primeira fala, mas agradeço, então, novamente o convite, e muito importante esse evento, estarmos juntos aqui, dizer que o Brasil voltou à civilidade, à Constituição e à garantia dos direitos humanos. Obrigado, Ariel. Bom, estou ganhando muito dinheiro do GIF para fazer esse papel de chato aqui, ficar controlando o tempo dos outros. Ariel vem lá de Brasília. Não, aí não. Isso é dinheiro privado, não é dinheiro público, Ariel. Só vamos fazer essa diferenciação do público e do privado aqui. Mas, enfim, vou passar então aqui para a Miriam, vamos keep left aqui, né? E já Ariel trouxe várias boas notícias aí para a gente, né? Algumas não tão boas, mas acho que essa da eleição é uma coisa bem bacana da gente pensar. E passo para a Miriam imediatamente. Boa tarde. Eu vou ficar de pé, a exemplo da Fran, para vocês me verem, né? É uma honra estar aqui. O Congresso do GIF tem um peso importante. Então, boa tarde a todos os meus colegas aqui, a todas e todas vocês, todas as pessoas presentes. A minha missão aqui é apresentar para vocês a Agenda 227. O que é a Agenda 227? É uma agenda criada, um movimento criado para defender os direitos de crianças e adolescentes, e nasceu especialmente no período eleitoral à presidência da República o ano passado. Por que 227? Que é o artigo da nossa Constituição Federal Brasileira, que garante prioridade absoluta a crianças e adolescentes no nosso país. Por isso que nós escolhemos, então, este nome para o nosso movimento, porque ele tem uma grande representatividade. É a única vez que aparece na nossa Constituição brasileira essas duas palavras juntinhas, prioridade absoluta. E ela é justo
para as nossas crianças e adolescentes. E nós compreendemos, quando eu digo nós, inicialmente foi uma largada dada pelo Instituto Alana, que convidou a Andi para participar, mas hoje em dia nós somos um movimento bem maior, eu já vou falar disso, e nós optamos por fazer isso para os candidatos e candidatas à presidência da República, para garantir que toda essa agenda da criança e do adolescente, que é tão ampla, tão intersetorial, deve ser tão integrada, fosse olhada dessa forma já nos planos de governo dos candidatos e candidatas. Então, nós fizemos um grande esforço o ano passado, já vem desde 2021, mas foi principalmente o ano passado. Esse é um movimento da sociedade civil brasileira. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Miriam Praguita, eu sou, hoje em dia, diretora executiva da Andi Comunicação e Direitos. A gente tem sede em Brasília. A Andi é originalmente Agência de Notícia dos Direitos da Infância. A gente nasceu de jornalistas para jornalistas. A minha colega na diretoria da Andi está aqui, a Ana Potiara, né? Tem muitos outros colegas de caminhada aqui. Mas, então, nós decidimos fazer esse movimento como um movimento da sociedade civil brasileira. Então, quando a gente é chamado para um evento do GIF, que é de investimento social privado, de filantropia, para falar sobre os direitos de crianças e adolescentes e como enfrentar as desigualdades, né, deste setor dentro de um evento de filantropia, tem um peso muito grande para nós, porque a gente tem muita consciência que a gente precisa caminhar junto, tanto as políticas públicas de criança e adolescente, que se desenvolvem, precisam se fortalecer no país com muita vontade política e muito compromisso, ainda bem que está aqui os nossos colegas, né? Quanto o investimento social privado e a sociedade civil, né? A gente precisa trabalhar todos juntos para que a criança ela seja vista, abordada e tratada como este ser integral que ela é, porque é muito fácil a gente dividir a criança, né, gente? Hoje de manhã eu ouvi, quando estava vindo para cá na van, é uma briga essa agenda da infância e da adolescência. E não devia ser uma briga, né? Devia ser uma soma, né? Então, como é que é isso, né? Como é que a gente pode ver essa criança como esse ser integral e tratá-la de forma integrada? Por isso nós fizemos esse movimento. Então, este movimento, nós elaboramos o que a gente chamou de um plano país para a criança e adolescência. Tem vários livros desses sendo distribuídos aí, quem quiser. Os nossos colegas, se alguém puder levantar o plano país aí. Aí, obrigada, Natasha. Tá? A gente trouxe alguns para distribuir. Então, o que a gente fez foi que a gente se organizou em 3 grandes grupos para tratar as questões da criança e da adolescência no país. O grupo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o grupo de intersetorialidades, onde a gente tratou as questões de gênero, racismo e deficiência, os povos originários, ribeirinhos, indígenas, romanes, e tratamos também, no outro grupo, que é dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, questões como o clima, acesso à água, toda a questão sanitária no país. É claro que as organizações que estão neste movimento, né, para vocês terem uma ideia, nós formamos esses 22 grupos de trabalho, que foram compostos por 146 organizações da sociedade civil, e nós já temos no movimento mais de 400 organizações da sociedade civil que são signatárias do movimento. Porque, de fato, a gente quer somar para enfrentar a questão da criança e da adolescência no país, né? Porque o que acontece é que esses cerca de 53 milhões de pessoas do nosso país, que são esse grupo de meninos e meninas, né, eles estão sobre-representados em indicadores de desigualdade e de inclusão no nosso país. Então, nos indicadores de pobreza, fome, racismo, quando a gente desagrega esses indicadores para além das suas médias, as crianças e os adolescentes são aqueles que estão mais sobre-representados. Então,
é grave, né? É uma situação que a gente precisa, de fato, abordá-la por todos os aspectos, né? Voltando, né, políticas públicas, o investimento e a sociedade civil. Então, para isso, eu gosto destes tripés, né, como tem a família, a sociedade e o Estado, que devem cuidar da criança. Aqui a gente está falando, né, a filantropia, o investimento social privado, a sociedade civil e as políticas públicas e o Estado. Tá? Então, essa soma ela é fundamental. Quando a gente vem para um evento desses, a gente vai ouvindo muita coisa, e cada um de nós registra, né, para si aquilo que é o mais... que tem a ver com a gente, que tem a ver com as nossas causas, com os nossos trabalhos. E eu registrei algumas dessas coisas ao longo do dia de ontem e de hoje, que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com as nossas causas. Né? Que as ideias elas têm mais força quando elas têm afeto, né? Eu senti que isso teve um peso na nossa manhã de hoje. Outra fala que me chamou muita atenção, que atender pessoas negras não é necessariamente enfrentar o racismo. Acho que isso é um ponto de reflexão fundamental para nós, e principalmente também quando a gente pensa em ações isoladas de investimento social privado. Né? Elas são importantes, as ações isoladas, mas elas precisam conversar com as políticas, elas precisam estar inseridas num todo, porque elas podem ter um peso importante ali, pontual, mas elas podem ser muito mais do que isso, para além do atendimento a pessoas negras. Então, essa fala me chamou muita atenção também. Do risco de estarmos em mais uma onda, né? Mas eu acho que não, eu sou positiva. Né? É uma onda que não reconfigure a sociedade, mas eu sinto que a gente precisa acreditar que, sim, estamos numa onda que está reconfigurando a sociedade, e o nosso apelo é para que isso seja feito via as crianças e os adolescentes. E eu adorei ouvir da Marielle que ela é atleta e ela não desiste. Porque eu também sou, eu também não desisto. Marielle, não, Aniele, ser presente, né? Marielle presente. Tá bom? Então, e eu queria convidar vocês, então, para serem signatários da Agenda 227. Tá bom, gente? Muito obrigada, desculpa pelo tempo. Miriam trouxe o ponto importante, né, dessa questão da união, mas também reconhecer a diferença, né, e não se perder no narcisismo das pequenas diferenças, né, como lembra Freud. E eu acho que esse é um esforço. Né, tem organizações que só trabalham com o GIF, tem organizações que só trabalham com o governo. Quer dizer, se a gente continuar assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos lá, Lucas. Obrigado, Raul. Nós vamos seguir aqui nessa tessitura, mas queria iniciar agradecendo, em especial, a coordenação da Rede Temática de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do GIF, pela possibilidade, pelo convite de incluir a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes nesse debate, na tarde de hoje. E eu representando, então, nesse desafio de representar 58 organizações. Então, agradeço a coordenação do GIF, né, a realização do evento e a oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento a secretária, o secretário, Raul, nosso mediador, minha colega Miriam, Isabela. E nessa tessitura, eu estava fazendo algumas contas aqui, olhando para alguns dados que eu tenho colado aqui, porque são muitos números e números não fáceis de assimilar. Mas nós vamos conversar aqui durante 1h30. Durante essa nossa conversa de 1h30, 9 crianças serão vítimas de violência sexual no Brasil. 80% dessas crianças serão meninas. Entre 2017 e 2021, nós tivemos 35 mil mortes de crianças, mortes violentas de crianças no Brasil. Foram 7 crianças mortas por dia. 80% eram corpos pretos infantis. Então, quando a gente fala de desigualdade, e enfrentar essas estruturas de desigualdade, nós precisamos, né, considerar como esses corpos são atravessados pela desigualdade e se expressam, né, de forma... e essa desigualdade se expressa de forma violenta, em especial com esses corpos, através da violência. Então, a relação para a coalizão, né, de violência, de prevenção e enfrentamento à violência,
é, de forma estrutural, também um enfrentamento às estruturas de desigualdade. Aí, nesses 5 primeiros minutos, o que eu pensei de compartilhar, além desses dados, né, que não são simples de se assimilar, mas que eu acho que trazem uma fotografia para que a gente nunca se esqueça de que esses corpos infantis mortos possuem uma história e são sujeitos de direitos, acho que é importante nós iniciarmos repactuando, porque nós fizemos um pacto social e acreditamos que esse pacto ainda é vigente, de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e prioridade absoluta. Quando a gente olha para os investimentos e para os investimentos públicos, essa prioridade está longe de ser materializada. A coalizão tem repetido em audiências no Congresso Nacional, nas discussões da legislação orçamentária, do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual, qual foi, por exemplo, o último plano plurianual brasileiro que incluiu programas extensivos, intersetoriais, uma agenda transversal de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Nós estamos, né, secretário Ariel, construindo possibilidades, né? A LDO deve ser enviada dia 15 agora para o Congresso Nacional. A coalizão enviou as suas sugestões, porque se nós não pensarmos no planejamento público e no orçamento público de forma estrutural os investimentos para a prevenção, nós vamos seguir investindo no pós-violatório. Nós vamos seguir direcionando investimento público depois que aquele corpo foi atravessado pela violência. Depois que aquele corpo está no IML, na maioria das vezes, como os dados têm mostrado. Nós precisamos chegar, como Estado e como sociedade civil e o investimento social privado, antes dessa violência atingir esses corpos. A nossa atuação precisa ser antes que o gatilho seja apertado. 7 crianças em 2021 morreram vítimas de violência letal, porque onde nós estávamos? Depois que o gatilho foi apertado. Então, eu acho que o que eu quero trazer aqui em nome da Coalizão Brasileira para a conversa de hoje à tarde, fechando esses primeiros 5 minutos, é como a gente pode pensar uma composição concreta, coordenada, articulada entre os setores, com o governo, para, de fato, fazer uma recomposição não só via fundos, que sim é onde a gente quer fortalecer as políticas públicas pelos fundos, mas que outras possibilidades de investimento, e aqui com o recorte, mas não só, olhando para a prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Então, também abro esse diálogo com vocês, convidando os investidores, as organizações, as entidades, as redes, outros movimentos, a somarem também. Nós estamos junto com o Movimento Agenda 227 na coordenação colegiada, né, no grupo de articulação e coordenação, mas convidamos também as organizações que estiverem interessadas, os investidores, a olhar para o seu potencial de prevenir a violência. E termino com o último dado. Os custos compensatórios, em políticas compensatórias, os custos sociais da violência, nós não temos o dado da violência contra crianças e adolescentes. Se alguém quiser investir numa pesquisa sobre essa, é uma possibilidade que nós trazemos. Nós só temos uma informação sobre os custos da violência no Brasil. Já foram estimados em quase 6% do PIB, 373 bilhões de reais. Vamos descobrir os custos da violência contra crianças e adolescentes? Vamos trabalhar de forma coordenada e articulada para evitar que esses custos sejam em políticas compensatórias e, sim, na promoção efetiva desses direitos? É o convite para a gente seguir no diálogo. Obrigado, Lucas. Vou dividir, dar 20% da minha verba aqui, que eu ganhei, porque você seguiu o tempo precisamente. Isabela, querida, vamos lá. Obrigada, Raul. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês, dividir esse diálogo com pessoas tão queridas que há tanto tempo estão nessa luta, nessa batalha na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, eu quero agradecer o convite do GIF, da Rede de Garantias, e saudar os meus colegas aqui de debate e também todos vocês. Muitos de vocês poderiam estar aqui porque fazem trabalhos igualmente importantes e muito ricos e fundamentais para as infâncias e adolescências do nosso país. E eu vou tentar aqui organizar. Eu também estou muito, enfim, instigada em relação a tudo que foi dito aqui, ficando para o fim, né, dessa primeira rodada. E tinha aqui planejado falar algumas coisas, mas vou tentar também dialogar com o que foi trazido. Eu represento aqui o Instituto Alana, que é uma organização que tem como missão honrar a criança.
E aí, pensando a criança, na definição da Convenção sobre os Direitos da Criança, a pessoa de 0 a 18 anos, que na nossa legislação, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, é a criança e o adolescente. E no Alana, nós temos hoje 3 eixos estruturais que orientam as nossas ações, os nossos programas e tudo que nós fazemos em prol da garantia de direitos da criança. Porque a nossa missão de honrar a criança nada mais é do que fortalecer, garantir, promover o artigo 227 da nossa Constituição Federal. E esses eixos estruturantes são justiça social, justiça climática e digital, né? Promover os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então, hoje a gente está com muita força olhando para todos esses temas. E esses temas, eles, sem dúvida nenhuma, eles dialogam muito com o tema que esse congresso do GIF nos traz, as desigualdades. Porque, quando nós pensamos a criança, nós precisamos pensar as múltiplas infâncias e as múltiplas adolescências. Nós não temos no país uma única infância e uma única adolescência. E isso é muito importante que esteja nas nossas ações, que esteja no nosso horizonte, desde o início da promoção, do nosso planejamento, dos nossos projetos, de tudo que nós fazemos. Que a gente pense nas múltiplas infâncias, nas crianças que são negras, brancas, amarelas, indígenas, quilombolas, que estão nas áreas urbanas do país, que estão nas áreas litorâneas, que estão nas áreas rurais, que estão na floresta, as crianças que possuem algum tipo de deficiência, as crianças de vários gêneros, as crianças que têm várias idades, faixas etárias diferentes e que são por conta dessas multiplicidades e das interseccionalidades também que são vistas, que são vulneráveis e que muitas vezes são hipervulneráveis, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, do tema da emergência climática, as crianças são as maiores vítimas. Quando a gente trata de uma série de temas que estão sendo dialogados, que estão sendo debatidos ao longo desse congresso, e eu estava agora, antes do almoço, acompanhando a discussão sobre plataformas e regulação das plataformas, as crianças também são as grandes vítimas. E também a gente precisa ter em mente, e ouvindo esses dados todos que foram trazidos, né, da situação que nós temos, nós precisamos ter em mente que aproximadamente 1/3 da população brasileira é composta de crianças e adolescentes. Aproximadamente 70 milhões de pessoas. E, muitas vezes, essa criança e esse adolescente eles estão invisibilizados nas falas, nas políticas públicas de municípios, estados, e a gente precisa, como investimento social privado, como sociedade civil, levantar a nossa voz, como ativistas que somos, né? Então, me preparando para participar dessa mesa, eu estava olhando para o que a gente também já avançou, né? E o Raul trouxe para a gente aqui alguns dados, e secretário Ariel também. A gente tem boas notícias, e boas notícias também que reforçam o trabalho, por exemplo, que a Agenda 227 tem feito, né? Então, quando a gente vai olhar ali as propostas que a Agenda 227 fez, algumas delas já estão, nesses primeiros meses de governo federal, já estão rodando, já estão implementadas, como a Ariel mencionou, né? Nós temos a volta das condicionalidades no Bolsa Família, nós temos R$150 para famílias com crianças na primeira infância, o reajuste no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a revogação de muitos atos que violavam direitos de crianças e adolescentes, como esse que foi mencionado em relação ao CONANDA, mas também aqui lembrando do decreto 10.502 de 2020, que tratava da educação inclusiva, que era excludente, né, e que permitia a crianças com deficiências que elas tivessem suas matrículas negadas nas escolas regulares. E que foi revogado, mas que, infelizmente, nós estamos vendo pipocar pelo país inteiro, em municípios e estados, projetos de lei semelhantes, né? E daí a necessidade de que nós, que somos ativistas, de que nós, que fazemos parte do investimento social privado, da sociedade, e também
do governo, de que a gente se une, faça esse pacto, né? E que a gente faça esse pacto em prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E esse pacto é urgente, ele tem pressa, né? Nós queremos que essas políticas, acho que isso também é muito relevante, né? Dado que nós vivemos nos últimos anos, nós queremos que essas boas políticas, que elas estão em sintonia com o artigo 227 da Constituição Federal, que elas sejam perenes. Então, nós, junto com a Agenda 227, com a coalizão pelo enfrentamento, fim da violência de crianças e adolescentes, nós defendemos, e com o apoio do secretário Ariel, que haja um grupo dentro dos ministérios, uma interministerialidade, um diálogo entre todos os ministérios, e que, de fato, a criança e o adolescente eles sejam a prioridade absoluta nas políticas públicas, que eles não fiquem reduzidos a um olhar de um único ministério, mas que todos os ministérios e que em todas as pastas o olhar para a criança aconteça. E isso é muito importante que a gente lembre que isso não é uma invenção nossa, que somos ativistas da infância, mas isso está na Constituição Federal. E o artigo 227 ele é o único em toda a Constituição Federal que une as palavras absoluta e prioridade. E é um artigo que nasce da confluência de um grande movimento da sociedade. E muitas pessoas que nos antecederam e pessoas que estão conosco nessa caminhada participaram desse movimento. E um movimento que fez com que o nosso país fosse uma nação que escolhesse priorizar crianças e adolescentes e, mais recentemente, os jovens, por uma emenda constitucional. E esse texto de lei ele precisa ser colocado em prática em todas as instâncias, né? No legislativo, no executivo, no judiciário, nas decisões judiciais, e que a gente tenha, enfim, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma efetiva. E aqui o Raul já está me dizendo que o tempo acabou, mas eu queria trazer um último ponto que tem muita relação com o que o Lucas trouxe, e que a criança entre no orçamento. Né? Porque a gente tem um dado de uma pesquisa, de um relato, um estudo que foi feito pelo Unicef e pelo IPEA, que mostra que, entre 2016 e 2019, o Brasil destinou apenas 3,2% dos recursos públicos federais a crianças e adolescentes. E a estimativa para 2022 estava abaixo, era de 2,4%. Então, é fundamental... E o Ariel traz aqui um apelo, né, trazendo os números, e eu, como ele mencionou, estive presente no grupo de transição, no subgrupo de criança e adolescente, nós pudemos ver esses números. Né? Então, é fundamental que exista recurso para que a política seja implementada e para que a gente tenha a efetivação do artigo 227. Bom, gente, tivemos aí 1 hora, né, dessa primeira rodada. Acho que talvez agora a gente fazer alguns apontamentos aí, né, da fala um do outro, trazer questões, e aí o público também trazer algumas questões e a gente fazer o encerramento. O que vocês acham? Aí a gente tem mais meia hora, né? Então... Quer trazer questões aí de que você ouviu das outras pessoas? Acho que podia fazer uma... Quem tem questões do que ouviu do outro? Alguém da plateia? Vamos lá, tem um aqui, outro ali. Você quer organizar de passa o microfone? Vai lá, só precisa de... Gente, questões rápidas, para a gente conseguir dar uma dinâmica aqui no... Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Bonfim, eu sou do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. Fico louco ouvindo tanta gente falar de coisas que a gente trabalha o tempo inteiro, mas vou tentar ser bastante objetivo, só para dizer o seguinte: o hospital é parte do Conselho Municipal e do Estadual, a gente faz todo o esforço que a gente pode e é super importante convidar as pessoas para conhecerem e participarem. Quero reforçar a sua fala e parabenizar. A gente pegou a Agenda 227 e o plano, levou para os conselhos, levou para a sociedade civil, fez várias discussões com os candidatos, etc. Não vamos esquecer que muitas dessas coisas devem continuar sendo discutidas para a eleição que tem ano que vem, né? Inclusive conselhos tutelares agora, etc. Para conferências, enfim.
Eu queria pedir para o Ariel, talvez, se for possível, comentar um pouquinho da emenda constitucional 109. Não sei se todo mundo conhece, mas a emenda prevê a possibilidade de retenção de recursos dos fundos, inclusive fundo da criança, para usos quaisquer. Está valendo e uma das coisas que acontece lá no Paraná, por exemplo, é que houve efeito cascata, está na LDO do governo do Estado, no PPA e na LDO, dizendo que existe essa possibilidade. Ano passado, a gente conseguiu fazer uma emenda e excepcionalizar o fundo estadual. Pode ser uma pergunta só para todo mundo conseguir perguntar? A pergunta é se o governo federal está pensando em fazer alguma coisa em relação a 109 para tirar o fundo da criança e, considerando uma segunda pergunta, é o efeito cascata das legislações estaduais e municipais, porque a 109 é um exemplo, mas todo o desmonte que a gente viveu nos últimos anos está se repetindo, inclusive com a Escola Cívico-Militar, etc. Isso, obrigado. Obrigado. Aqui, né? Aqui, ó. Uma pergunta, gente, só para a gente, senão... Boa tarde a todos, meu nome é Ione, eu trabalho na Fundação Dorina Novil. Minha pergunta é para o secretário Ariel. Eu queria entender se existe algum plano a nível federal de estruturamento dos conselhos municipais e estaduais, porque a gente percebe uma desigualdade aí na estrutura, inclusive de processos no âmbito dos conselhos. Alguns são muito organizados, outros nem tanto, e isso vai impactando diretamente nos projetos e nas suas próprias execuções. Queria entender se existe algum plano a nível federal para melhorar isso. Fizemos 3 aí. E aí tem uma ali no fundo. Lá no fundo primeiro, e aí aqui, e aí tem uma ali. Aí a gente fecha. Gente, Boa tarde, sou Patrícia Mendonça, da Universidade de São Paulo. Se permitir, vou ser bem rápida, mas eu vou fazer 2 perguntas. Uma para a Francineia e outra para o secretário. O Conselho Municipal de Criança e Adolescente, como a Francineia falou, tem uma característica diferente dos outros conselhos. Ele tem uma função executiva, né? Fazer diagnóstico, cuidar do dinheiro do fundo. Minha pergunta é, como que o investimento social privado, que está aqui nesse evento, nessa sala, pode ajudar, e também colocando junto aqui a pergunta, a fortalecer, né, esses conselheiros nessa função executiva? E a minha outra pergunta é que ações, né, que podem ser pensadas aí diante dessa questão aí da insegurança nas escolas, da violência, saúde mental das crianças. Obrigado. Uma aqui e ali, e aí a gente encerra, gente. Oi, boa tarde. Meu nome é Thalita. Eu trabalho hoje no Advocacy Hub, mas trabalhei também muitos anos estudando conflitos em organizações no Oriente Médio. E a minha pergunta é mais direcionada para Lucas e para Miriam, no sentido de, e até para o secretário, no sentido das políticas públicas pensando numa justiça restaurativa. Se isso passa pelas agendas, até a Agenda 227, e a parte de execução disso nas escolas, né? Como é que, até linkando com a pergunta da colega atrás. Obrigada. Moça de máscara lá. E aí, passo para a mesa. Boa tarde. Meu nome é Suelen, a minha pergunta é para a Isabela. Eu estou no GIF como consultora da área de desenvolvimento institucional e captação de recursos, mas faço a minha pergunta como um trabalho voluntário que eu tenho. Eu sou vice-presidente de uma instituição que já tem 12 anos atuando no combate à desnutrição infantil nos lugares, nos países onde está o menor IDH. Há vários pontos na África, também no Nepal. E, infelizmente, desde a pandemia, a gente passou a atuar no Brasil, coisa que a gente não fazia, porque a gente foi criado num cenário em que havia fome zero, né? Não havia desnutrição infantil naquele momento que precisasse da nossa atenção. E eu escuto muito falar, eu sou fã do Instituto Alana, acompanho tudo, aprendo muito no Instagram do Alana, adoro as dicas, mas eu tenho visto muito se falar em educação, e mesmo quando a gente fala em combate à fome no Brasil, a gente está falando muito de cesta básica e combate à fome, e me dá a impressão de que, às vezes, falta um investimento de longo prazo nas criancinhas, eu falo assim porque são bebês, porque até os 2 anos de idade, essa desnutrição crônica e aguda, ela afeta drasticamente o desenvolvimento cognitivo, e a gente está criando um ciclo de pobreza, porque essas crianças se tornam jovens e adultos que não conseguem mudar suas comunidades, porque elas tiveram seu desenvolvimento e potencial muito prejudicado. E eu queria saber se o Instituto Alana, e o que você pensa, não só enquanto instituto, mas desse papel de pensar em longo prazo essas soluções de quebrar ciclos para a gente realmente ter uma mudança efetiva na desigualdade. Muito obrigado. Bom, gente,
proponho a gente inverter, começar de lá para cá. Agora eu vou ser bem rigoroso no tempo, gente. Essa é a última, a gente tem mais uma? Essa é a última, Essa é a última, já faz as E Francineia e Lucas têm crédito. Não, já considerações finais, porque Agora já considerações finais. Tá bom. Acho que eu vou... enfim, juntar um pouquinho também das outras perguntas, ainda que não tenham sido direcionadas a mim. Acho que é bacana a gente contar que o Alana o Instituto Alana é uma organização de advocacy, né? Então, a gente trabalha pela defesa de causas com transparência e causas que têm um interesse comum, né? E estou falando isso por quê? Porque acho que esse é um importante chamado para o investimento social privado quando a gente pensa na defesa na defesa e a garantia de direitos de crianças e adolescentes. A gente sabe que, pelo censo do GIF, que são poucas, é um percentual, menos de 30% das associadas, elas atuam com advocacy, né? Então, acho que esse também é um chamado para que o investimento social privado se una no sentido de trabalhar na incidência em políticas públicas e que use essa grande caixa de ferramentas, e a Thalita está aqui, do Advocacy Hub. Quem quiser saber mais também pode fazer os cursos no Hub. Eu tenho o prazer de ter participado da origem da fundação do Hub, no sentido de que é uma grande caixa de ferramentas. Cada instituição, cada organização pode fazer o advocacy com a sua digital, da sua forma, com a sua característica e nas áreas que, conforme for a sua missão. E quando a gente pensa em garantia e defesa de direitos de crianças, fazer advocacy, incidir nas políticas, então pensar, por exemplo, na pergunta que veio em relação a esse escalonamento, né, daquelas políticas que foram, de alguma forma, rechaçadas agora no nível federal, mas que estão aparecendo, pipocando pelo país no nível municipal e estadual, uma grande articulação municipal entre os atores e atrizes que estão dentro dos municípios, dos estados, trabalhar em coalizão, isso também é muito, muito importante. A gente tem aqui duas grandes coalizões, né, que estão fazendo um trabalho belíssimo e que unem as forças, né, e indo junto a gente vai com mais força, vai ganhando legitimidade e vai aumentando a nossa visibilidade e a voz nessa dimensão, né? Então, eu também acho que é importante aproveitar essa fala final para fazer esse chamado e que o investimento social privado entre com mais força nesse lugar. E, especificamente, nessa temática que a pergunta da colega me veio sobre a questão da alimentação e desse ciclo, né, que acaba acontecendo, e o Alana, assim como outras organizações que também fazem parte da Agenda 227, tem um olhar muito forte para a primeira infância, né, e em como que situações de extrema vulnerabilidade enfim, de desigualdades acontecendo na primeira infância, o impacto que isso vai ter ao longo de toda a vida do indivíduo, da pessoa, né, e da importância de que, na primeira infância, as crianças tenham garantido seus direitos. Nós nos juntamos nessas ações, enfim, nessa força, e acho que, especificamente em relação a esse tema, o Alana agora reingressou no CONSEA, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi extinto no primeiro ato do governo Bolsonaro, né? Então, nós também vivemos esses anos todos sem CONSEA, né? E o Alana fazia parte, o Instituto Alana fazia parte do CONSEA naquele momento, e agora, com a reinstalação do CONSEA, nós voltamos, e o CONSEA, então, está se reunindo, e acredito eu que nós teremos aí uma valorização e um trabalho justamente nessa direção, de algo que seja mais perene, né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos trabalhar com um olhar mais perene, mas, ao mesmo tempo, precisamos cuidar das urgências, né, e das emergências. E aqui alguém também falou das ameaças, dos ataques das escolas, e esse tema, claro que não poderia deixar de estar presente nessa mesa, né? E nós todos que somos ativistas da infância, nós estamos chocados, paralisados, sensibilizados, em luto
como disse Raul, e entendendo a urgência, a emergência que a sociedade clama, né, que as escolas, professores, mães, pais, também vivemos isso nas nossas vidas privadas e essa angústia, né? Então, vou deixar aqui para o Lucas contar uma iniciativa que nós estamos começando a pensar e nos movimentando, mas sabendo que não será uma única ação que dará conta de um problema que está entranhado profundamente na nossa sociedade, que diz respeito a essa comunicação de ódio, né, e que precisa ter um olhar de todos nós, né, e que precisa, de fato, fazer aquilo que o artigo 227 diz, né, a responsabilidade é compartilhada. É do Estado, o Estado precisa fazer aquilo que lhe cabe, mas é das famílias também, é da sociedade, é das empresas, é também das plataformas, né? E aí o Alana está também fazendo a defesa, eu estive presente na audiência pública que aconteceu no Supremo Tribunal Federal há algumas semanas para tratar do tema da regulação de plataformas digitais. E quero só terminar, porque essa é a última oportunidade, para fazer um convite a todos vocês. Aqui na próxima semana nós estaremos em Brasília com 2 eventos muito importantes. Deixo aqui também para a Miriam fazer um outro convite para outra semana, mas que também estaremos, mas na próxima semana, na segunda-feira, nós estaremos no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a Ana Cifali presente aqui, organizou pelo Alana. Nós faremos o lançamento de uma pesquisa que foi feita pela FGV, pela professora Heloísa Machado e com estudantes da FGV sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça em relação a direitos de crianças e adolescentes. Então, quem quiser saber mais, convido aqui a conversar com a Ana Cifali, que está aqui na frente, faz parte da rede de garantia de direitos do GIF. E o evento será em Brasília, mas certamente esse material será disponibilizado para todo mundo. E vai ter transmissão no YouTube. E isso na segunda-feira à tarde, na terça-feira de manhã, nós estaremos lá junto com o Guelé 10 para fazer o lançamento de uma pesquisa sobre a implementação da Lei 10.639, de 2003, que obriga que escolas ensinem sobre cultura afro-brasileira, né, e esses dados dessa pesquisa vão ser muito importantes para que a gente veja como que essa lei que está fazendo aniversário, como que ela está sendo absorvida em todo o país e o que nós podemos fazer a partir desses dados, né? Então, isso vai acontecer na terça-feira de manhã. Então, também, quem quiser saber mais, a gente pode conversar um pouquinho, eu fico aqui à disposição. E agradeço mais uma vez a escuta atenta de todos vocês. Muito obrigada. Isabela, e a gente estava recuperando o dado ali, né, no backstage. Aline, 26% censo GIF 2020, né? 26% dos investidores, o último censo disponível, 26% é o número de porcentagem de investimento em advocacy. E aqui tem uma questão importante, porque se a gente consegue concentrar forças em um investimento de advocacy, os ganhos podem ser estruturais e não circunstanciais quando a gente faz investimento dentro das nossas instituições. Por isso, né, esse desenho da experiência de movimento, de coalizão, do compartilhamento de capacidades. Eu quero também comentar rapidamente assim, algumas questões. Na coalizão, a gente tem trabalhado em advocacy com base em evidências do pacote Inspire, da Parceria Global pelo Fim da Violência, que reúne ali as melhores evidências disponíveis em nível global do que, de fato, reduz os índices observáveis desse fenômeno social complexo epidemiológico que é a violência, um fenômeno que a gente conhece pouco em termos científicos, né? Essa é uma consideração importante. Por isso, respostas imediatas tendem a produzir efeitos complicados quando não bem avaliados, porque a gente está lidando com um fenômeno epidemiológico, né? E, sobretudo, também esse caso das escolas. A gente tem o decreto 11.469, de 5 de abril, que institui, em nível do governo, o grupo de trabalho, né, Ariel, interministerial. O artigo 6 prevê a participação de convidados externos, como sociedade civil. Aguardamos o convite do governo federal para compor esse... A gente não participa de eventos sem agendas, né? Já encomendei uma pesquisa e estamos pedindo aqui para participar do grupo de trabalho, mas o que a Isabela comentou é que no dia 20, é inédito, né, Miriam? O Movimento Agenda 227, Instituto Alana, Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, nós vamos lançar no dia 20, essa data emblemática, o Levante pela Paz nas Escolas. Uma agenda aberta de produção de conteúdo
e disseminação de conteúdo. Nós estamos em diálogo já com o Ministério Público, com a AB, com o Undime, com a ONCIME. Então, nós pedimos que todos fiquem atentos nas redes sociais do Movimento Agenda 227, Instituto Alana e Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência. Nós não queremos produzir respostas desconexas com o que vai ser discutido, Ariel, no âmbito do GT, do Decreto 11.469, mas nós queremos, como sociedade, e também convidamos o investimento social privado a atuar de forma coordenada, articulada, em relação ao que pode ser feito em curto prazo, enquanto a gente produz as respostas de políticas públicas a médio e longo prazo no âmbito do governo, para a gente não atravessar e colocar o investimento social privado produzindo intervenções que podem estar desconexas das ações pensadas pelo governo. E aí, por último, eu queria comentar sobre os planos e a questão das justiças restaurativas. Sim, eu acho que há uma componente, a Miriam vai falar sobre isso no Movimento Agenda 227. O que nós temos observado nas aplicações de mediação de conflito, com diversas matrizes, sobretudo a mediação da restauração, de justiça restaurativa, São Paulo, as escolas têm comissões de mediação de conflito. E o que nós temos observado é que, às vezes, uma violação de direito e uma violência é tratada como conflito. E aí a gente não direciona para o fluxo de atendimento da rede. Então, a gente precisa amadurecer um pouco essa questão para a gente não confundir conflito com violação de direitos e nem violação de direitos com violência. Tem tratamentos específicos, a 13431, que é outra lei que a gente precisa trabalhar a implementação, traz isso para a gente. E aí, fechando, já mencionei sobre o nosso Levante pela Paz nas Escolas. Queria agradecer a oportunidade, o tempo é bastante exíguo, mas queria comentar sobre os planos, se me permitir, Raul. Que foi uma pergunta sobre a questão dos planos. Na coalizão, a gente compartilha de uma visão da necessidade de avaliação e reedição do Plano Decenal de Direitos Humanos, né, secretária Ariel? Está na pauta do CONANDA, está na prioridade da Secretaria Nacional, avaliar e reeditar o plano decenal e avaliar e reeditar os planos setoriais, reduzindo as sobreposições e endereçando essas ações na LDO, na LOA e, sobretudo, no PPA 24 e 27. Sim, já temos propostas para o PPA 24 e 27. Quem quiser conhecer mais e construir com a gente, nos procure e vamos juntos, investimento social privado e governo, sociedade civil. Obrigado. Bom, então, Thalita, obrigada pela tua pergunta. Aqui no Plano País, nós elaboramos 137 propostas, cada uma delas com ações, metas, qual a relação com o ODS, e 5 delas dizem respeito, então, ao acesso à justiça. Eu não sei se você já tem, peguei esse aqui para dar nas tuas mãos, tá? Aqui na página 168 você encontra essas propostas. E, enfim, nós temos um grupo de coordenação e articulação composto por 18 organizações de redes e coalizões, e a Coalizão pela Socioeducação é uma das redes, então, que é membro do grupo de coordenação e articulação. Esse aqui é teu, tá? E o convite, então, gente, é para o dia 26 de abril, uma quarta-feira, às 14 horas, no Salão Nobre do Congresso Nacional, será lançada a Frente Parlamentar Mista da Criança e do Adolescente. Essa está sendo uma ação da Secretaria da Rosário, né, que está dirigindo a segunda mesa, com a Agenda 227. Nós estaremos presentes e convidamos todas as pessoas aqui presentes e aproveito para agradecer essa paciência, né, essa disposição de nos ouvir em dias longos, mas muitíssimo obrigada. Eu também aprendo, inclusive, com os silêncios e com as cabecinhas de cada um e de cada um dos meus colegas. Tá bom? Muito obrigada. Bora lá, Ariel. Não vou nem fazer comentário. Vou tentar ser breve aqui. Teve uma pergunta que tratou da DRU, da desvinculação das receitas da União, colega que está ali, da emenda 109/2021, é isso. Teve ações do PT, da rede, no STF, que estiveram aí questionando essa emenda. O Fundo Nacional não sofreu assim nenhum revés, né, pelo que nós temos conhecimento, enquanto CONANDA, mas é claro que ela gera riscos, né? Então é bom que você tenha aí levantado essa questão para que a gente fique aí atentos
a discussão no STF, né, sobre essa inconstitucionalidade que de fato existe, que é totalmente inaceitável que recursos vinculados à área da criança e do adolescente, por exemplo, sejam destinados a áreas que não são correlatas, que não têm nenhum vínculo com a área da criança e do adolescente, que não estejam aí nos objetivos, na especificidade que os fundos tratam. Então, é bastante importante, e isso a gente, então, vai estar atento aí com a nossa assessoria jurídica para estarmos verificando aí essa questão. Sobre os conselhos municipais, né, de fato, nós sabemos, acho que a Heloísa, né, tem um trabalho, junto com a Francineia também está envolvida, de fortalecimento dos conselhos, né? Nós precisamos, primeiro, retomar os diagnósticos sobre o sistema de garantia de direitos, que há muitos anos não são realizados. Não é só os conselhos tutelares ou de direitos que estão, muitas vezes, desestruturados, que existem muitas diferenças regionais, municipais, mas também varas da infância e juventude, delegacias especializadas, promotorias, defensorias. Então, nós precisamos de um diagnóstico de todo o sistema de garantia de direitos para tratarmos aí desse processo de reestruturação, até para direcionarmos nossas ações. Nós temos aí, né, nas perspectivas até de criar um programa de equipagem, como nós temos para os conselhos tutelares. Então, muitas vezes a forma da gente, diante da falta aí dos recursos chamados discricionários, que são aqueles que eu citei, investimentos, que são hoje baixos mesmo, atualmente, nós pretendemos, claro, ampliar, mas, diante dessa falta de recursos, nós temos as emendas. Então, a gente tem feito muita equipagem dos conselhos tutelares no Brasil todo, com veículos, com ar-condicionado, com computadores, e a gente pretende também que isso se direcione para conselhos municipais que precisem também de equipagem. Outra discussão que a gente tem feito com a Receita Federal é de destinar os bens apreendidos pela Receita para conselhos tutelares, conselhos municipais, entidades da sociedade civil que necessitem. Isso nós estamos também encaminhando bem com a Receita, com o Ministério da Economia, para que isso possa se concretizar, para que tenha essa prioridade do sistema de garantia de direitos como beneficiário dos itens apreendidos pela Receita Federal. Nós temos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está sendo reformulada. Ela são cursos à distância, nós pretendemos que tenham formas mais interativas, cursos presenciais. Hoje nós temos até um mestrado profissional pela Escola da Socioeducação também, a especialização, tanto na Indica como na Escola da Socioeducação, mas nós pretendemos aí aprimorar, inclusive o CONANDA tem uma linha de ação de financiar pelo Fundo Nacional 5 escolas de conselhos que vão ser ainda selecionadas dos estados, em conjunto, então, com os conselhos estaduais e com os fundos estaduais, para a gente retomar as experiências de escolas de conselhos, que, se eu não me engano, começou lá em Pernambuco. Então, essa é uma outra questão então, que foi tratada aqui. De violência nas escolas, nós temos esse grupo de trabalho do governo federal, acho que é pertinente a participação também da sociedade civil. Eu mesmo não estou participando do grupo, mas tem representantes do nosso Ministério dos Direitos Humanos que estão formalmente participando do grupo, mas eu já sugeri que o CONANDA esteja também participando do grupo e que os demais conselhos correlatos de juventude, educação, claro, também façam parte e tenham também representações da sociedade civil desses conselhos. E claro que é pertinente que entidades que atuam nessa pauta, como o próprio Aprendiz e tantas outras, possam estar aí atuando, como a coalizão, que o Lucas citou aqui. Então, é uma pauta que nós podemos, sim, levar ao Ministério da Educação e ao nosso Ministério. Então, acho que essas são algumas das questões que foram aqui
tratadas. E, claro, a violência nas escolas não começou hoje. E o discurso de ódio, né, desses últimos anos alimentou bastante. O armamentismo, né, inclusive, nós tivemos revogação de decretos que flexibilizavam o acesso às armas. Esse também era uma prioridade do nosso governo. E temos um grupo de trabalho que trata também do enfrentamento ao discurso de ódio. Então, nós precisamos, de fato, ter educação de direitos humanos nas escolas, em todas as formas de ensino, educação para a cultura de paz. Temos que ter o sistema de garantia de direitos mais integrado com o dia a dia das escolas, assim como as famílias, as comunidades, incentivar o protagonismo juvenil, os grêmios, as associações, uniões aí dos estudantes. E, claro, que temos que ter tanto as medidas, né, de controle de entrada, de acesso nas escolas, mas não dessa forma policialesca que está se pensando, com detector de metais, como os bancos estão tirando os detectores de metais, agora querem implantar nas escolas. Colocar policiais armados dentro das escolas, seja da reserva ou da ativa, também. Nós vimos tantos abusos policiais nos últimos anos dentro de escolas, e nessas escolas aí cívico-militares, né, quantos abusos são realizados nela. Então, educação não é vigiar e punir, né? Educação é exatamente a partir da pedagogia, a partir das teses de Paulo Freire, não é através aí dessa forma policialesca, repressiva. Educação e repressão não rimam, né? Não devem estar em consonância. Então, nós temos que ter medidas que realmente envolvam. Nós desenvolvemos em São Bernardo, quando eu fui secretário na Fundação Criança, sei que meu tempo terminou, mas não sei se é tão rígido assim o tempo aqui, não vi ninguém cobrando lá de fora. Só se as mensagens estão chegando aqui. Nós desenvolvemos um programa em São Bernardo em que uníamos, né, de 15 em 15 dias, a promotoria, a vara da infância, a polícia, todos os setores sociais, a educação, para fazer o estudo de casos. E nós víamos lá, pelos BOs, pelos casos de indisciplina, de violência, que muitas vezes envolviam os mesmos estudantes. Daí nós fomos procurar saber o que acontecia em cada situação. E muitos tinham relação com violência doméstica, envolvimento com drogas, situação de abandono, conflito familiar. E, a partir da mediação de conflitos, a partir do trabalho social, do atendimento psicológico, a área de saúde mental também é muito negligenciada no nosso país, é tratado como mimimi. E nós tivemos, né, quase 50% de aumento dos suicídios de adolescentes. Foi algo que nos impressionou no trabalho de transição. Então, nós precisamos, né, também ter um enfoque maior na saúde mental, implantar aquela lei de 2019 dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, que até hoje não foi implantada. Nós não temos visto concursos públicos para que, de fato, eles sejam contratados. E não basta ter um para todas as escolas de um município como São Paulo, por exemplo. Você tem que ter, né, eles em todas as escolas, né, ter os profissionais fazendo o atendimento individualizado. A experiência dos professores mediadores em São Paulo foi muito positiva, mas depois eles foram sendo demitidos. Então, nós temos que, através dessas experiências, como nós tivemos em São Bernardo, que reduziu em 60% os atos infracionais envolvendo adolescentes entre 2009 e 2013, com esse trabalho integrado da rede, estudando caso a caso, e cada boletim de ocorrência. E também faltam as delegacias especializadas de criança e adolescente. Vocês viram aquele caso do rapaz, do menino, da professora, que atacou a professora, já tinha um BO anterior, mas, quer dizer, o BO ficou lá parado, mofando. Não que eu estou dizendo que ele tinha que estar internado na Fundação Casa, mas tinha que ter tido uma apuração do ato infracional. Aqui nós não defendemos impunidade, nós defendemos responsabilização com base no que prevê a legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, de preferência, com justiça restaurativa, com mediação de conflito, fazer com que
o agressor possa, né, entender os danos que ele está gerando aos professores, aos demais estudantes. Então, é necessário nós também tratarmos dessas questões. Já conversamos com o secretário de Acesso à Justiça, do Ministério da Justiça, sobre alguns desses assuntos também. Então, acho que é isso, são muitas questões aí que poderíamos tratar, do que já tem sido feito. O plano decenal, de fato, é uma prioridade do CONANDA. Temos vários planos para serem atualizados e revisados, né, no socioeducativo, convivência familiar, enfrentamento à violência. E temos aí dezenas de planos para... Então, os nossos desafios aí são muito grandes. Primeira infância também nós temos, né, que estabelecer metas, objetivos, né? A sociedade civil já tem uma proposta. Eu sei que já deu. Obrigado. Tá certo. Então, mais uma vez, agradeço aqui o convite. Bom estar com vocês. Contem conosco enquanto Governo Federal, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, enquanto Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para reconstruirmos o nosso país e estarmos aí dentro do processo democrático, cada vez mais com participação popular. Obrigado. Sobre a pergunta, né, sobre como as empresas podem ajudar os conselhos municipais. A gente tem aqui o exemplo do Programa Amigo de Valor, do Santander, que, no meu ponto de vista, enquanto município, CMDCA do município de Barcarena, hoje, no Brasil, posso estar equivocado, mas é o que eu conheço, né? É um dos programas que mais fortalecem os Conselhos do Direito da Criança. Por quê? Porque eles lançam editais para fortalecer esse conselho. E, nesses editais, eles já direcionam, prioritariamente, projetos, no caso, para a gente, provas tradicionais. Então, já faz um recorte, a realização de diagnósticos. Então, é um edital que faz com que a gente, lá dentro do município, a gente pense e repense a nossa necessidade. E, se o conselho tiver em pleno funcionamento, com as suas reuniões ordinárias realizadas, publicadas no diário, né, com seu fundo regular e ativo, com a declaração do DBF, né, dos fundos, isso facilita bastante. E, dentro do conselho, são os projetos, algumas entidades apresentam projetos e o conselho delibera se vai aprovar ou não, encaminha, e, a partir disso, é aprovado. Então, eu acho que os editais, eles ajudam muito. Em relação à realização do diagnóstico, a gente conduz o diagnóstico, mas a gente entende que precisa de toda a rede. Então, para você identificar, por exemplo, quantos adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa de LA, PSC, a gente precisa do contato com a justiça. Então, esse diálogo intersetorial, ele precisa ser permanente. Então, vou dar um exemplo, a gente conseguiu realizar um projeto social dentro de um território vulnerável, que a gente não tinha o equipamento público lá, através de um projeto que foi financiado via Fundo dos Direitos da Criança. E, nesse território, de acordo com o diagnóstico, era o território que mais tinham adolescentes que estavam em conflito com a lei, né? Mas porque não tinha equipamento, não tinha políticas públicas, e isso... eu posso dizer, há uns 5 anos atrás. Hoje, nós já temos um equipamento. Nós fizemos parceria com o Centro Comunitário, então, era parceria assistência social, Conselho dos Direitos da Criança, Programa Amigo de Valor, e fomos para dentro do território. Não é essa geração que a gente vai ter o resultado, mas as futuras gerações, sim. Então, hoje, existe uma estação cidadania, que era a Praça do PAC, que tem a cultura, o esporte e a assistência junto. Eu esqueci o nome, porque hoje é Estação Cidadania, mas antigamente era Praça...
Não, é uma praça que tem vários equipamentos públicos no mesmo lugar. Era do PAC, era do Programa de Aceleramento. E aí tem a cultura. E hoje, Centro Integrado de Atendimento. Então, isso para a gente é muito importante. Nós conseguimos chegar, por exemplo, na ilha, com as crianças, criança e adolescência, infância e adolescência na Amazônia, né? Conseguimos atingir. E aí eu fico imaginando sobre a violência sexual. Se para mulheres e meninas que moram nas cidades, mesmo já tendo uma rede para gritar ou tem um Disque 100, já é difícil. Imagina para quem mora na ilha, porque as casas elas são distantes uma das outras. E aí eu fico assim, e esse edital faz a gente pensar também. Como é que você vai fazer um projeto para atender crianças e adolescentes que moram nas ilhas? Não é fácil para a gente, porque é uma realidade totalmente diferente. Nós temos muitas águas, só chega de lancha, a maré pode estar cheia, aí você não entra. Então, pensar em conjunto mesmo, não tem como a gente pensar sozinho, né? Mas respeitar sempre o território, que eu acho que é isso que é o diferencial do programa Amigo de Valor, porque ele não chega e diz assim, faz assim. Ele chega, ele conhece o território, vê se está funcionando e deixa com que os conselhos, que é de direito, que é o que delibera, né, possa apontar as suas necessidades e as suas demandas. Porque, para a gente que está no município, é muito complicado chegar uma consultoria, né, chegar uma que é de fora e que não conhece a nossa realidade e dizer como tem que ser feito. Não é que a gente saiba, mas a gente conhece um pouco mais o território. Então, isso é muito importante para qualquer empresa que queira investir, né, no território, é preciso conhecer o território. E aí eu já vou falar para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que se aproxima, que para se aproximar mais dos conselhos municipais, a gente precisa muito, né? Rapidinho, só mais um, que era da alimentação, que alguém falou sobre alimentação, segurança alimentar e nutricional. Eu fiz uma releitura rapidinho do Estatuto da Criança, e um dos direitos fundamentais é a alimentação. Mas, se a gente vai para o Estatuto da Criança, não existe o capítulo específico da alimentação. A gente tem saúde, vida, convivência familiar comunitária, esporte, lazer, mas a alimentação não tem. Então, quem sabe é algo também para a gente refletir, incluir, né, sugerir, propor que dentro do Estatuto da Criança existe um capítulo sobre alimentação. E é isso, eu acho que o nosso desafio é cuidar um dos outros, eu acho que é um novo contrato social, a gente precisa rever para melhorar a estrutura de desigualdade, a gente não vai conseguir mudar, mas a gente precisa acreditar que a gente precisa trabalhar juntos, todo mundo de mão dada, e ninguém larga a mão de ninguém, né? Bom, gente, quase, né? 4h11, hein? Temos conta aí da agenda, né? Bom, queria agradecer a presença de todas e todos, dizer que foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, convidar, né, de 11 a 15 de outubro, a gente vai ter o Congresso do IBD Cria, em parceria com a Universidade de São Paulo e com várias outras universidades, né? Com o movimento social de meninos e meninas de rua, com o movimento do Sem Terra, com o juiz, com o promotor, com a OAB, com o conselheiro tutelar, não é? Nesse debate, né? E até apelar, que está todo mundo aqui hoje, né? E a gente nessa coisa de união e de... né? O projeto de meninos e meninas de rua, que Ariel já foi presidente, foi expulso do seu espaço e está lá por uma liminar, né? E numa crise tremenda, né? Já vi uma apresentação da Alana, de várias teses, né? Todo mundo que for falar direito da criança e do adolescente vai falar do movimento de meninos e meninas de rua, vai falar da chacina dos Vianas, né? Vai falar do Marquinhos, da ocupação do Congresso, e a gente está aqui e esse projeto está acabando, né? Assim, e pegar todas as pautas, né? Crianças com pais encarcerados, quem está lá enfrentando? Não é o GIF, é o projeto de meninos e meninas de rua. Genocídio da população negra, quando vai lá no ML, quem está lá? É a NEA, né?
Então, fazer esse apelo aqui, né? Lá dentro do IBDCRI a gente vai iniciar uma campanha de apoio a eles, né? E acho importante nesse momento aqui, todos nós reunidos, da gente fortalecer a nossa história da criança e do adolescente, tá certo? Muito obrigado a todos e todas.